Você não foi criado para sobreviver, mas para governar. E existem 8 passos para reativar essa identidade de abundância que o mundo tentou apagar. Deus colocou em você uma mente preparada para criar, liderar e vencer. Mas muitas pessoas nunca acessam isso porque foram treinadas a acreditar que são pequenas, indignas ou limitadas. Pense comigo, quantas vezes você já se pegou pensando que não merece mais? Que já recebeu demais, que pedir prosperidade é ser egoísta ou materialista? Essa voz não vem de Deus, ela vem de um sistema que precisa que você permaneça pequeno para continuar controlável. Mas a verdade é que a abundância não é um luxo reservado para alguns escolhidos. É uma identidade espiritual que foi plantada em você desde o princípio. Desde o Gênesis, quando Deus disse frutificai, multiplicai, dominai. Essas palavras não eram uma sugestão, era uma delegação de autoridade. Uma transferência de poder criativo. E se você está aqui agora, neste momento, é porque algo dentro de você sabe que existe uma versão maior da sua vida esperando para ser vivida. Uma versão onde você não apenas sobrevive aos dias, mas os governa com propósito, clareza e fé inabalável. Vamos caminhar juntos por esses 8 passos. E eu te convido a prestar atenção não apenas com a mente, mas com o coração. Porque o que vamos falar aqui não é teoria, é restauração. A primeira coisa que você precisa entender é que a mentalidade de escassez não nasceu com você, ela foi instalada. Foi ensinada, foi repetida tantas vezes que virou sua verdade. Mas nunca foi a verdade de Deus. Quando Jesus alimentou 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes, ele não estava apenas fazendo um milagre, ele estava ensinando um princípio onde desesta. A escassez não tem lugar. O problema não era a quantidade de comida. O problema era a crença coletiva de que não havia o suficiente. E Jesus quebrou essa crença com um ato de fé radical. Agora pense na sua própria vida. Quantas oportunidades você deixou passar porque acreditou que não havia espaço para você? Quantas vezes você se calou porque achou que sua voz não importava? Quantas portas você nem tentou abrir porque já estava convencido de que estavam trancadas? Escassez é uma prisão mental. E a chave está na sua mão. Mas você só vai a cela quando reconhecer que a porta nunca esteve trancada de verdade. Você foi condicionado a acreditar que sim. Pela sua infância, pelas suas experiências, pelas palavras que ouviu sobre dinheiro, sobre merecimento, sobre o que é ou não é espiritual. Mas Deus não é um Deus de limitação. Ele é o Deus que fez o universo expandir, que criou galáxias infinitas, que nunca para de gerar vida. E ele colocou essa mesma natureza dentro de você. Você foi feito à imagem de um Criador ilimitado. Então por que você continua vivendo como se fosse escasso? Declare agora, em silêncio ou em voz alta: a escassez não é minha identidade. Eu fui criado para a abundância. E entenda isto. Muitas pessoas acreditam que prosperidade é sorte, ou estar no lugar certo na hora certa. Mas a verdade é que prosperidade é o resultado natural de uma mente, alinhada com a verdade de Deus. É uma resposta espiritual a uma postura interior. Provérbios 23, versículo 7 diz: porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Isso significa que você não atrai o que quer, você atrai o que você é. E se por dentro você carrega uma imagem de fracasso, de indignidade, de falta, é isso que sua vida vai refletir. Não porque Deus te abandonou, mas porque você está criando a partir de uma imagem distorcida de quem você é. Veja bem, isso não é pensamento positivo vazio. Não é sobre repetir afirmações e esperar que o dinheiro caia do céu. É sobre alinhar a sua mente com a mente de Cristo. É sobre renovar o seu entendimento. Romanos 12, versículo 2 nos ensina isso. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Transformação não vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora. Então, quando você começa a se ver como Deus te vê, como filho, como herdeiro, como alguém digno de receber, algo muda. Suas decisões mudam, suas palavras mudam, sua energia muda, e o mundo ao seu redor começa a responder de forma diferente. Prosperidade não é sobre ganância, é sobre responsabilidade espiritual. É sobre administrar bem o que Deus colocou nas suas mãos. E quanto mais você cresce interiormente, mais você se torna capaz de carregar bênçãos maiores. Não para acumular, mas para distribuir, para impacto, para ser canal. Você não precisa se sentir culpado por desejar mais. O que você precisa é garantir que esse mais está conectado ao propósito de Deus para sua vida. Se você deseja aprofundar sua fé e fortalecer essa jornada de transformação interior, eu separei alguns livros essenciais que podem te ajudar a dar os próximos passos com mais clareza. O link está nos comentários fixados. Dá uma olhada quando puder. Agora, este é um dos bloqueios mais silenciosos e mais destrutivos que existe. A necessidade de aprovação para brilhar. Muitas pessoas foram criadas acreditando que humildade significa se diminuir, que ser espiritual é ser invisível, que ocupar espaço é arrogância.
Mas Jesus não foi discreto. Ele curou em público. Ele confrontou sistemas. Ele falou com autoridade. Ele não pediu permissão para transformar vidas. E ele te deu a mesma autoridade. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Isso não é apenas um versículo bonito. É uma declaração de poder. Você tem permissão divina para prosperar, para crescer, para expandir, e ninguém mais precisa te autorizar. Nenhum familiar, nenhum líder religioso, nenhum crítico nas redes sociais. A única validação que você precisa já foi dada no momento em que Deus soprou vida em você. Mas o que acontece é que muitos de nós fomos condicionados a esperar a hora certa, esperar alguém nos escolher, esperar até que todas as condições estejam perfeitas. E enquanto esperamos, a vida passa. As oportunidades passam e continuamos presos na mesma versão pequena de nós mesmos. Deus não te chamou para esperar. Ele te chamou para agir, para se mover, para ocupar o território que Ele já preparou para você. E sim, isso vai incomodar algumas pessoas. Porque quando você para de se diminuir, você expõe a mediocridade ao seu redor. Mas isso não é problema seu. Seu problema é obedecer ao chamado que está dentro de você. Pare de pedir permissão. Comece a assumir a identidade que já é sua. E existe um tipo de conforto perigoso que muitas pessoas desenvolvem com a mediocridade. Não é que elas não queiram mais, é que elas aprenderam a se proteger de decepções desistindo antes mesmo de tentar. É mais seguro não arriscar, mais seguro não sonhar alto, mais seguro permanecer onde está, mesmo que isso signifique viver uma vida pela metade. Mas Deus não fez aliança com a mediocridade. Ele fez aliança com a excelência, com a multiplicação, com o transbordamento. Vida em abundância não era uma promessa para alguns. Era uma promessa para todos que estão dispostos a crer e quebrar o pacto com a mediocridade. Não é sobre trabalhar até a exaustão. Não é sobre provar nada para ninguém. É sobre honrar o que Deus colocou dentro de você. É sobre desenvolver seus talentos. É sobre não desperdiçar a oportunidade de impactar o mundo da forma única que só você pode fazer. Pense na parábola dos talentos. O servo que enterrou o talento não foi condenado porque recebeu pouco, ele foi condenado porque não fez nada com o que recebeu. Ele escolheu a segurança da inércia e pagou um preço alto por isso. Você tem talentos enterrados? Dons que você nunca desenvolveu porque teve medo de falhar? Sonhos que você trancou numa gaveta porque alguém disse que era impossível? É hora de desenterrar. É hora de arriscar. É hora de acreditar que Deus não te deu um dom para que você o escondesse. Ele te deu para que você o multiplicasse. E quando você faz isso, quando você honra o que Ele te deu, você não apenas prospera, você se torna parte do plano de prosperidade de outras pessoas também. Mediocridade é confortável, mas ela nunca foi o plano de Deus para você. Aqui está uma verdade que poucos querem ouvir. Você nunca vai além da imagem que tem de si mesmo. Você pode ter todas as oportunidades do mundo, mas se por dentro você ainda se vê como alguém fracassado, indigno ou incapaz, você vai sabotar cada chance que receber. Isso não é falta de fé, é falta de renovação mental, porque fé sem transformação interior é apenas esperança vazia, e esperança sem ação é ilusão. A Bíblia fala sobre isso quando diz: como a água reflete o rosto, assim o coração reflete
quem somos. Sua vida exterior é o reflexo da sua vida interior. Se você quer mudar o que está fora, precisa começar mudando o que está dentro. E como você faz isso? Não é mágica, é disciplina espiritual. É meditar na palavra. É repetir verdades sobre quem você é em Cristo. É cortar pensamentos que te diminuem. É parar de falar sobre si mesmo como se você fosse um fracasso destinado a nunca mudar. Suas palavras têm poder. Provérbios 18, versículo 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Você tem falado vida sobre si mesmo ou tem decretado derrota todos os dias? Me conta uma coisa, de qual cidade você está assistindo esse vídeo? Eu amo saber até onde essa mensagem está chegando. Reconstruir sua imagem interna é um ato de guerra espiritual, porque o inimigo sabe que se você descobrir quem realmente é, ele perde todo o poder sobre você. Então ele vai usar sua história, suas falhas, suas inseguranças para te manter preso numa versão pequena de você mesmo. Mas hoje você pode escolher diferente. Hoje você pode começar a se ver como Deus te vê, justificado, santificado, glorificado. Não porque você é perfeito, mas porque Ele é fiel. E existe um paradoxo no reino de Deus que o mundo nunca vai entender. Você prospera quando dá, não quando acumula. Lucas 6, versículo 38 diz: Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos deitarão no vosso regaço. Generosidade não é sobre dar o que sobra, é sobre dar mesmo quando parece que não há suficiente. Porque generosidade é um ato de fé, é você declarando: eu confio que Deus vai suprir. Eu não estou preso à escassez, eu vivo na abundância. E olha, isso não é prosperidade gospel barata. Não é sobre dar para receber em dobro na próxima semana. É sobre entender que você foi chamado para ser canal, não reservatório. Que as bênçãos de Deus fluem através de você, não param em você. Quando você retém, você interrompe o fluxo. Quando Voca dá, você abre espaço para receber mais, não porque Deus é um comerciante espiritual, mas porque Ele confia mais recursos naqueles que sabem administrá-los com propósito. Pense em Jesus alimentando a multidão de novo. Ele não pegou os pães e guardou. Ele partiu e distribuiu. E quanto mais ele dava, mais se multiplicava. Esse é o princípio do reino. Multiplicação acontece na entrega, não na retenção. Então, se você quer ativar a mente de abundância, comece praticando generosidade. Dê do seu tempo, do seu conhecimento, do seu dinheiro. Não porque você tem muito, mas porque você confia em quem te supre. E observe o que acontece, não apenas externamente, mas internamente. Porque quando você dá, você quebra o poder que o dinheiro tem sobre você. Você declara que ele não é seu Deus, que sua segurança não está no quanto você tem, mas em quem você serve. Agora, abundância sem propósito é apenas acúmulo, e acúmulo sem missão se torna peso, não bênção. Você pode ter muito e ainda se sentir vazio, porque prosperidade real não é sobre quantidade, é sobre alinhamento. Abacuque 2, versículo 2 diz: escreve a visão, grava menos-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Deus quer que você tenha clareza, que você saiba para onde está indo, que você não viva apenas reagindo à vida, mas criando intencionalmente o futuro que Ele já preparou para você. Mas muitas pessoas nunca param para perguntar: qual é a minha visão? Para que Deus me chamou? Qual problema eu estou aqui para resolver? E sem essa clareza,
Elas vagam, trabalham duro, mas sem direção, acumulam, mas sem satisfação. Sua mente de abundância precisa estar conectada ao seu propósito, porque quando você sabe para onde vai, você toma decisões diferentes. Você diz não para o que te distrai. Você diz sim para o que te aproxima do alvo. E Deus honra essa clareza com provisão. Olha para a vida de José. Ele tinha uma visão desde jovem, e mesmo quando tudo parecia estar contra ele, quando foi traído, vendido, preso, ele nunca perdeu de vista o que Deus havia mostrado. E no tempo certo, tudo se alinhou. Não por sorte, mas porque ele permaneceu fiel à visão. Então te pergunto, você tem uma visão clara do que Deus te chamou para fazer? Ou você está apenas tentando sobreviver ao dia de hoje? Porque se você quer prosperidade real, duradoura, impactante, você precisa de mais do que motivação. Você precisa de direção. Escreva sua visão. Ore sobre ela. Jejue, se for necessário. Mas não viva mais um dia sem saber para onde você está indo. Porque Deus não abençoa em definição. Ele abençoa a obediência alinhada com propósito. E esse é o passo mais importante de todos. Porque tudo o que falamos até aqui só funciona se você tomar uma decisão interna, irreversível, de que você não vai mais viver abaixo da sua identidade verdadeira. Não é sobre se tornar, é sobre reconhecer. Você já é filho de Deus. Você já é herdeiro. Você já tem acesso a tudo o que precisa. O problema nunca foi falta de provisão, foi falta de reconhecimento. Gálatas 4, versículo 7 diz: já não és mais servo, mas filho. E, se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Você não está esperando para se tornar herdeiro um dia. Você já é. Agora, neste momento. Mas quantas vezes você age como servo, pedindo migalhas, aceitando o mínimo, vivendo com medo de perder o pouco que tem? Isso não é humildade, é negação da sua verdadeira identidade. Quando você decide que já é a pessoa que Deus criou, você para de tentar provar algo. Você para de se comparar. Você para de viver na defensiva e começa a viver na autoridade que sempre foi sua. Isso não é arrogância. É confiança espiritual. É saber que você não está sozinho. Que o Espírito de Deus habita em você. Que tudo que você precisa para vencer já foi colocado dentro de você. E quando você vive a partir dessa verdade, tudo muda. Suas orações mudam. Suas decisões mudam. Sua postura diante dos desafios muda. Porque você não está mais mendigando. Você está governando. Deus te deu domínio. Não sobre pessoas, mas sobre circunstâncias, sobre problemas, sobre tudo que tenta te impedir de cumprir seu propósito. E é hora de você exercer esse domínio. Se você quer continuar crescendo nessa jornada e aprofundar ainda mais sua fé e sua mentalidade, eu deixei uma seleção especial de livros que vão te ajudar a consolidar tudo que você ouviu aqui. O link está nos comentários, vale a pena conferir. Então aqui está a verdade que eu quero que você leve com você. Abundância não é um destino. É uma identidade. Você não precisa chegar lá. Você precisa acordar para o fato de que você já está lá. Deus já te posicionou, já te equipou, já te deu tudo o que você precisa. O que falta não é provisão, é reconhecimento, é fé, é coragem para assumir quem você realmente é e parar de viver como se fosse menos. Esses 8 passos não são fórmulas mágicas, são verdades espirituais que, quando aplicadas com fé e consistência, transformam sua realidade. Porque você não foi criado para sobreviver, você foi criado para governar, para criar, para prosperar e para ser bênção na vida de outras pessoas. Então levanta, sacode a poeira da mediocridade, quebra o pacto com a escassez e assume de uma vez por todas a mente de abundância que Deus colocou em você. O mundo precisa da sua luz, das suas ideias, do seu impacto. E você não pode entregar isso vivendo pequeno. Deus já fez a parte dele. Agora é a sua vez. Se você chegou até aqui, eu quero te pedir algo. Declare nos comentários: eu volto para minha identidade de abundância. Isso me mostra que você não apenas assistiu, mas que está comprometido com essa transformação. Você foi criado para mais, e o mais começa agora.